Vamos lá, pessoal. Bom, meu nome é Matheus, certo? Professor de matemática. E a aula de hoje vai ser o estudo da circunferência. A princípio, a gente vai ver o quê? Os elementos de uma circunferência. Bom, quem são os elementos de uma circunferência? Eu tenho o raio, a corda e o diâmetro, beleza? Bom, então, a gente vai aprender hoje a identificar quem são esses caras quando a gente olha para uma circunferência. Então, preste atenção. O raio, ele é a distância do centro a qualquer ponto da minha circunferência. Então, perceba o seguinte, o centro da minha circunferência é esse pontinho C, beleza? Então, a distância desse ponto para qualquer ponto da minha circunferência, certo? É raio. Então, eu tenho o seguinte, que o segmento de C ao ponto A, certo? Esse carinha aqui, ó, ele é raio. Então, o segmento AC é raio, beleza? E o segmento BC? O segmento BC também é raio, porque ele sai da minha circunferência e vai ao ponto central. Então, sempre que eu saio do centro à circunferência ou da circunferência ao centro, eu tenho raio. Então, o segmento BC também é raio. Então, vamos lá. Corda. O que seria a corda? A corda é aquele segmento que passa pela circunferência, certo? Mas não passa pelo centro dela. Então, eu tenho um segmento aqui, ó, o segmento DE. Então, percebam o seguinte, ele passa na minha circunferência, não é isso? Mas ele não passa no centro. O centro está aqui. Então, esse segmento aqui, ó, de D a E ou de E a D é uma corda. Então, DE. Você pode escrever ao contrário também, tá? Não tem problema. DE, o segmento DE representa a mesma coisa do segmento ED. Tá? E por fim, o diâmetro. Quem seria o diâmetro de uma circunferência? É bem simples. Ele vai ser uma corda, só que essa corda vai passar no centro da minha circunferência. Então, se eu olhar de A a B, eu tenho o quê? Uma corda, certo? Ela toca em dois pontos da minha circunferência e ela passa no centro C. Então, se ela passa no centro C, ela é o diâmetro. Então, segmento AB é diâmetro da minha circunferência. Percebam um detalhe, certo? O diâmetro, ele vai ser sempre duas vezes o raio, beleza? Porque, ó, daqui para cá, de A para C é raio, e de C a B também é raio. Então, o diâmetro é duas vezes o raio. Então, o diâmetro ele também pode ser duas vezes o raio. Bom, vamos para um exemplozinho aqui, tá certo? Vamos identificar aqui agora os elementos de uma circunferência. Quem vai ser o raio? O raio nessa minha nova circunferência. Bom, o raio, novamente, é a distância do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. Então, vou olhar para o centro dela e vou verificar quem está indo em direção à borda da minha circunferência. Então, de C a A é raio? Sim, é raio. É a distância do centro à circunferência. De C a B também é raio? É raio. De A a B é raio? Não, não é raio. Então, raio eu tenho de C, o segmento CA, tenho o segmento CB e tenho o segmento, ó, CC, tá até C' aqui, tá bom? Para ficar diferente, de C até o C', beleza? Bom, a gente já sabe agora o que é raio, então vamos identificar o que? Corda. Quem seria a corda? Corda é aquele segmento que passa em dois pontos da minha circunferência, mas não passa no centro. Então, de A para B é um segmento que toca em dois pontos a minha circunferência e não passa no centro. Então, AB é corda. Então, segmento AB é corda. Bom, e por fim, o diâmetro. Por fim, o diâmetro. Novamente, o diâmetro é duas vezes o meu raio. Então,
Tem o seguinte, ela vai ser uma corda que passa pelo centro da minha circunferência. Então eu tenho o seguinte, de A a C, certo? De A a C, eu tenho o diâmetro, certo? Porque ela é uma corda que passa pelo centro, beleza? E também é 2 vezes o raio, tá? Então, diâmetro, o segmento A, C', beleza? Bom, aqui em cima eu tenho um ponto D. Se eu ligar o ponto D ao ponto C, certo? Ele é raio. Se eu ligar o ponto D ao ponto C', certo? Esse ponto aqui, ele passa a ser corda, certo? E se eu ligar o ponto D a um ponto E aqui embaixo, certo? É um segmento que vai de um extremo da circunferência a outro, passando pelo centro, ele é diâmetro, beleza? Pessoal, bem tranquilo essa parte. Agora vamos para uma definição, certo? Que muita gente tem dúvida. Qual é ela? É a diferença entre círculo e circunferência, tá certo? É difícil? Não. Então vem comigo, vai ficar tranquilo. A definição de circunferência é a seguinte: é o conjunto de pontos, certo? Que estão à mesma distância de um ponto fixo, um ponto central, tá certo? Novamente, é o conjunto de pontos, beleza? Que estão à mesma distância de um ponto fixo centralizado, tá bom? Então, imagina uma folha toda pontilhada, certo? Toda pontilhada. Se você marcar um ponto central nela, certo? E ver quais são os pontos que estão à mesma distância daquele ponto central, você vai ter uma circunferência. E o que seria o círculo? O círculo vai ser a região que essa circunferência ocupa no plano. Então, o círculo é toda essa região aqui, ó, de uma circunferência, beleza? Círculo, região do plano, circunferência, conjuntos de pontos que estão à mesma distância de um ponto central. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Fica por aqui. Até a próxima aula.